Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, um pouco atrasada. Estou aqui para fazer o vídeo de junho de 2023, ok? A nossa primeira semana já passou. A nossa primeira semana a gente contou ali com Júpiter, conjunção com nodos, com o nodo norte, ou seja, facilitando o nosso direcionamento para o que tínhamos que fazer nessa semana. Contamos essa semana também com sentimentos elevados, podendo acessar os sentimentos elevados, porque a dona Vênus estava em trígono com o Netuno. O Netuno é uma oitava superior da Vênus, então os sentimentos são muito mais elevados. E na nossa segunda semana também a gente contou com a lua cheia. A lua cheia aconteceu no signo de Sagitário. Eu tenho um vídeo e vou deixar aqui em cima para vocês. Eu já falo mais sobre o que teve ainda nessa nossa segunda semana. Aguardem. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal. Se inscrevam, deixem um like, ative o sininho das notificações, ok? Estejam comigo aqui, ok? Então, na nossa segunda semana, a gente teve ali a conjunção do Mercúrio com o Urano. Então, a nossa mente mais a mil. Ainda estamos, né, sentindo os efeitos da lua cheia, porque foi no mesmo dia que aconteceu a lua cheia em Sagitário, aconteceu a conjunção do Mercúrio com o Urano. Então, muita comunicação, pensamento a milhão. Vamos observar o que aconteceu, né? Que tipo de informações chegaram até a gente, se a gente se interessou em fazer mais cursos, em pensar num nível mais elevado, em nos ligarmos com pessoas que pensam diferente. Dia 5, a Vênus entrou no signo de Leão, ela entrou no signo de Leão, então Marte já está em Leão, uma força leonina muito forte, um feminino, tanto em homens quanto em mulheres, né? Os nossos aspectos femininos muito mais potencializados, né? Nós aparecendo muito mais. A Vênus entrou no signo de Leão, fazendo uma oposição com Plutão, então alguns relacionamentos ou situações dentro dos relacionamentos podem ter sido vistas de uma forma que antes nós não víamos e pode trazer sentimentos densos, sentimentos pesados para que a gente tenha que administrar, certo? Mas é positivo porque a Vênus entrando em Leão, ela vai puxar para a nossa consciência a necessidade do alto valor. E daí, então, em oposição com Plutão, ela também vai fazer com que a gente reflita a respeito dos relacionamentos. Estamos nos valorizando, nós estamos nos valorizando diante dos relacionamentos, então alguns relacionamentos vão ficar e alguns relacionamentos vão ser dissolvidos, muito provavelmente nessa segunda semana ou daqui para frente. Uma dificuldade de realizar as nossas conquistas nessa segunda semana, mas com um pensamento mais elevado, com um pensamento de aqueles pensamentos nobres que eu falo sempre, né? Pensamentos nobres, porque Mercúrio está em sextil com Netuno. E uma grande possibilidade nessa segunda semana de curar aspectos em nós mesmos que não digo que prejudiquem, mas que criam obstáculos para o nosso desenvolvimento enquanto indivíduo na sociedade. Então, a possibilidade grande de curar, né? Curar feridas que atrapalham o nosso desenvolvimento na sociedade. Na terceira semana, uma terceira semana que começa bem intensa, a Vênus está quadrando com Júpiter, então a gente tem que cuidar os exageros. Plutão é positivo, está fazendo Plutão está fazendo
Plutão está fazendo um trígono com Mercúrio, então a nossa mente mais estratégica, ao mesmo tempo que a gente tem que controlar o exagero, a gente está ali usando uma estratégia bem mais poderosa para conseguir fazer isso, para conseguir controlar os exageros. Dia 11, o Mercúrio está entrando no signo de Gêmeos, então a mente mais clara, a mente, a vontade de interagir com os outros, a vontade de trocar ideias. O dia 11, o Plutão está voltando efetivamente para Capricórnio, então coisas que ficaram para trás com relação aos aspectos mais concretos da nossa vida, aos aspectos de possibilidade de ascensão social, possibilidade de nos sentirmos estruturados e mais atuantes na estrutura social vão voltar. Então, a gente vai reavaliar, porque depois ele vai entrar direto para Aquário, mas ele fica até outubro. Eu vou fazer outro vídeo, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui em cima sobre Plutão, vale a pena assistir. E mais no final dessa nossa terceira semana, mais para o final, daí Mercúrio faz um aspecto desafiador com Saturno. Aí os pensamentos parece que ficam mais difíceis, os pensamentos ficam mais difíceis de fluírem e a comunicação também fica bastante difícil de fluir. Dia 17, dia 15, então, um pouco antes e um pouco depois, os pensamentos, né, um pouquinho mais difíceis de fluir e a comunicação também. Dia 17, o Saturno começa a estacionar para retrogradar, né? O Saturno vai retrogradar no signo de Peixes. Então, nós vamos rever os nossos conceitos com relação a sentimentos, com relação à água, com relação a como nós lidamos com essa esfera mais espiritual até da nossa vida. E bons contatos, bons relacionamentos ou boas comunicações ali pelo dia 17, nessa nossa terceira semana, também podem acontecer. Daí vamos para a nossa quarta semana. Na nossa quarta semana, a gente tem ali no dia 19, a gente tem que cuidar um pouco antes e um pouco depois, a gente cuida um pouco para não se perder, não ficar confuso, porque internamente confuso. Ao mesmo tempo que a gente pode estar se sentindo confuso, tem uma possibilidade de a gente conseguir acessar os aspectos mais que trazem mais a gente para o chão da realidade, que tem um aspecto harmonioso entre Júpiter e Saturno, tem um aspecto desarmônico entre o Sol e Netuno. Então vamos ficar com esse aspecto harmonioso de Júpiter com Saturno para conseguir ficar no chão da realidade e não sair por aí flutuando e não sabendo muito bem aonde que a gente está, né? Não sentindo o chão. Daí nessa quarta semana, no dia 21, Mercúrio faz um sextil com Marte, então nós mais falantes no sentido de curar o que precisa ser curado. Dia 21, o Sol entra no signo de Câncer, então muda completamente a energia, o Sol entra num signo de água, entra num signo cujo planeta regente é a Lua, que traz para a gente aqueles conceitos, né, de maternidade, de sentimentos mais profundos, de memória. Então, o padrão mundial começa a mudar, a gente cuidando para fazer alguns ajustes com relação assim à nossa estrutura enquanto indivíduos, ou o nosso processo de individuação tendo que passar por alguns ajustes. Dia 22 de maio, ainda na nossa quarta semana, o Mercúrio faz um semissextil, é um aspecto pequeno com Urano, mas se a gente sintonizar, facilita o fluir da comunicação e o movimento nas nossas ideias. No dia 23, o Sol faz um aspecto harmonioso com o nó do norte, então a gente pode se sentir mais indo na direção daquilo que a gente veio fazer nessa existência, ou pelo menos nesse mês, né, para compor a nossa existência. O Marte também se direciona
facilita o nosso direcionamento para a cura de feridas nessa quarta semana, e daí na quinta semana cuidar para ainda um cuidado semelhante ao que eu falei ali antes, mas é com relação ao nosso mental. Nosso mental pode estar confuso, daí aquela questão ali de perder documentos, de não saber onde deixou o documento tal, de simplesmente não esquecer dos compromissos, então cuidando ali uns dias antes e uns dias depois com relação a isso. Cuidar assim, ó, para não ficarmos nessa nossa quinta semana muito agressivos, muito revoltados, muito rebeldes com tudo. O Mercúrio nessa nossa quinta semana, dia 26, também entra no signo de Câncer, então a nossa mente vai ganhar um outro sentido. Os nossos pensamentos vão suavizar bastante. Dia 27, o próprio Mercúrio faz um sextil com o nó do norte, então nossa mente também mais direcionada para o que nós temos que fazer nesse mês para compor a nossa existência. Daí, dia 28 é o Sol que faz um trígono com Saturno, então nos ajuda a estruturar e lidar com todos os aspectos desafiadores que nós vamos precisar lidar nessa nossa última semana, né? Nessa quinta semana. E daí, dia 29, a Vênus é que faz um trígono com o Quirón. Então, é um mês que muitos aspectos harmoniosos envolvem Quirón. Então, muita cura de ferida pode acontecer, muita cura de mágoa. Se a gente estiver aberto, como eu falo sempre, né, pessoal? Se a gente estiver aberto para isso. Daí, no dia 30, é o Netuno que entra no seu movimento retrógrado. Dia 17 foi o Saturno que entrou no movimento retrógrado, ele está em Peixes, e o Netuno também está em Peixes. Então, retrogradando em Peixes, essas questões piscianas vão passar por revisões, e nesse último dia, uns dias antes e uns dias depois, Mercúrio está fazendo um bom aspecto com Saturno, que nos auxilia a equilibrar os nossos pensamentos, estruturar melhor a nossa forma de pensar, lidar, né, andar, circular pelos e com os aspectos desafiadores de uma forma mais sensata, de uma forma mais prudente e de uma forma mais paciente. Ok, pessoal? Então, esse foi nosso mês de junho de 2023. Eu sou Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. É claro que não dá para falar tudo, vocês sabem muito bem. Nós fazemos alguns recortes, falamos alguma coisa, e essa alguma coisa pode nos auxiliar a conduzir, ou pelo menos a entender como será o nosso mês, que eu já comecei o mês pela segunda semana ou terceira semana, ok? Então, por enquanto era isso. Se inscrevam no canal, me deem essa força e deixem um like, que o like é bem importante para o canal crescer. Daí o YouTube entende que as pessoas estão apreciando o trabalho e ele distribui para mais pessoas podem entrar em contato com esse conhecimento, ok? Então, por enquanto era isso. Até mais!